As questões 64 e 65 tinham por base esse texto do professor Rodolfo Hilari, do Português da Gente. Então ele diz assim, todas as grandes línguas de cultura que conhecemos hoje, ao longo de sua história, passaram por um processo de estandardização. Esse conceito vai ser importante, você vai ver que agora ele já vai mexer com ele. E ele propõe: por estandardização, entenderemos aqui o fato de que a língua assume uma mesma forma para a maioria dos usuários e passa a obedecer a modelos definidos, uma regularidade que faz com que todo mundo se entenda. No processo de estandardização de uma língua entram, às vezes, fatores de natureza extralinguística. Em poucos séculos, a invenção da imprensa fez com que as mesmas obras pudessem ser lidas exatamente com o mesmo texto em lugares diferentes. Então já tem um fator aqui que é a invenção da imprensa, que padronizou, facilitou as pessoas lerem. Antes da imprensa, elas circulavam em versões manuscritas, produzidas a bico de pena em oficinas de cópia. A ignorância dos empregados a respeito do assunto da obra, suas diferenças de formação, a própria lentidão da tarefa, que obrigava a utilizar vários copistas na produção de um mesmo manuscrito, faziam com que o texto copiado se alterasse ao longo do tempo. Então, muitos fatores extralinguísticos que interferiam no texto também. No século XX, a estandardização da língua esteve intimamente ligada à explosão dos meios de comunicação de massa. O rádio, a televisão, o jornal, o outdoor e a internet. E algumas grandes tendências da educação, como a generalização do ensino primário. Então, olha os fatores externos à língua em si, que gerou um mercado de livros didáticos de grandes proporções e levou à criação de uma rica literatura infantil. É difícil avaliar de maneira exata a influência de todos esses fatores extralinguísticos, mas o certo é que eles contribuíram para uniformizar a língua e frear suas mudanças. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Item A. Segundo os autores, para avaliar a influência dos fatores extralinguísticos apresentados, é preciso saber exatamente quais são. Ele diz que é difícil perceber a influência precisa dos fatores extralinguísticos, mas ele não diz em momento algum que para poder entender essa influência, a gente precisa reconhecê-los exatamente em sua concretude. Quais são? Está errada a letra A. Letra B. Os fatores extralinguísticos citados no texto são os principais responsáveis pelo processo de estandardização das línguas. Veja que, ao final, ele diz que é difícil avaliar de maneira exata a influência de todos esses fatores que ele citou. Portanto, não dá para dizer que eles sejam os principais responsáveis. Ali no final do texto a gente já vê isso. Mas no início do texto, na linha 3, ele dizia: no processo de estandardização de uma língua entram, às vezes, fatores de natureza extralinguística. Então veja, não é que sempre os fatores extralinguísticos, citados, no caso os citados no texto, serão eles os responsáveis pelo processo de estandardização. Em algum momento, eles atuam sobre a língua e esse processo de estandardização, mas não que eles sejam os principais responsáveis, e muito menos esses que ele citou, porque ele não sabe precisar a influência de todos esses que ele menciona. Letra B, fora. C. As chamadas línguas de cultura, as línguas como nós conhecemos, apresentam um processo de estandardização em que atuam fatores internos e externos à natureza linguística. Esta é a correta porque quando ele diz que às vezes, na linha 3 também, tá? No processo de estandardização, às vezes entram fatores de natureza extralinguística, é porque está sendo pressuposto que existem, obviamente, fatores internos à língua, fatores de natureza intralinguística. Portanto, entram os fatores externos e entram os fatores internos à linguagem. Resposta era a letra C como correta. Somente em alguns séculos, as obras foram lidas com o mesmo formato de texto em diferentes locais, graças à invenção da imprensa. Este somente em alguns séculos é o erro aqui. Ele não diz isto na passagem em poucos séculos. O que ele diz é, em pouco tempo, relativamente em pouco tempo,
A invenção da imprensa fez com que as mesmas obras pudessem ser lidas, mas não somente em alguns séculos específicos. Errada a letra D. E na letra E, os autores afirmam que, historicamente, aí eu preciso fazer uma ressalva, é verdade, né? Havia um outro autor ali, eu falei só do professor Rodolfo Hilary, mas tem também o outro autor, que é o Basso, então, portanto, desculpa. Os autores afirmam que, historicamente, pode-se constatar que todas as línguas passam por um processo de estandardização. Note que ele diz aqui todas as línguas. E no início do texto, todas as grandes línguas de cultura. Então não são todas as línguas especificamente, mas todas as grandes línguas. Letra E também errada. Resposta na 64, letra C.